Olá, sexto ano. Então, preparados para a nossa semana 2? Vamos lá? Vou abaixar aqui para que vocês possam observar melhor, como sempre, tá bom? Vamos lá. Semana 2, lembrando que é da disciplina de ensino religioso. Qual será o nosso objetivo, a nossa habilidade dessa segunda semana? Nós vamos reconhecer e valorizar em narrativas e textos escritos, né, curiosidades, costumes e ensinamentos relacionados a modo de ser e de viver e princípios de vida, como na nossa semana passada, tá bom? Nós teremos uma interdisciplinaridade aqui com as disciplinas de geografia e história. O tema dessa semana é tradições e patrimônio cultural. Então vamos entender um pouco mais sobre o que é patrimônio cultural, tá bom? Então aqui nós temos uma breve apresentação. O que é patrimônio cultural? Vamos lá. O patrimônio cultural é todo objeto material. Então, nós teremos aí, ó, objeto material e objeto imaterial, tá? Que condizem ao patrimônio cultural. Então, objeto material é o quê? Material seria prédios e monumentos. E imaterial seria como festas religiosas e tradições culinárias, que faz parte da cultura de um povo, tá? Então, nós temos essas duas vias aí de patrimônio cultural, né? O material e o imaterial, tá? Que fazem parte da cultura de um povo. Ele é escolhido para que possa ser preservado, muito importante isso. Em nosso país, a conservação dos patrimônios culturais é feita por uma instituição chamada IPLAN, tá? O IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas, antes de ser apresentado o IPAM, né, o projeto desse patrimônio, como de tombamento ou patrimonialização, né, de um bem como patrimônio de cultural material ou imaterial, é necessário fazer este percurso na própria localidade e ou no próprio estado. Vamos lá. Como que tem que ser feito, né, esse registro, né, como diz aqui, ó, como deve ser feito este percurso na própria localidade, né, ou no próprio estado. O grupo interessado no tombamento apresenta a proposta de inventário com as devidas documentações ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, ou, né, ao IEPA, né, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Segundo passo, esses dois órgãos podem deliberar após uma análise da proposta de inventário e dos documentos comprobatórios e se deve ou não ser encaminhado para a representação legislativa do município ou estado, para tornar-se projeto de lei. O terceiro passo, o projeto de lei será analisado, votado e aprovado na Câmara Municipal ou, né, na Assembleia Legislativa, para que o bem seja reconhecido como patrimônio cultural, material ou imaterial, certo? Para quem ficou alguma dúvida, vocês podem ler e reler quantas vezes forem necessárias, tá bom? Para saber mais, né? Minas Gerais tem um grande acervo de patrimônios materiais e imateriais. Você sabia que a gastronomia mineira e o ofício das quitandeiras foram considerados patrimônio histórico e cultural, né, do Estado pela aprovação da lei
em 6 de setembro de 2016, esse foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tá? Então, para quem quer saber mais, né, sobre esse grande acervo aí, tá bom? É só acessar aqui, tá? Esses sites que estão aqui disponíveis para que vocês conheçam melhor um pouquinho sobre o patrimônio material, né, e imaterial do nosso estado. Tá joia? Então vamos às nossas atividades. Atividade de número 1 da nossa semana 2. É muito comum ouvirmos nas histórias de família, do bairro onde moramos, do município, que pessoas registraram os locais onde moraram, né, e viveram como espaços significativos, seja por fotos, desenhos, pinturas, constituindo um acervo pessoal. Há outras pessoas que preferem colecionar objetos, figurinhas, lembrancinhas de locais visitados ou que alguém visitou e lhe deu de lembrança. Podemos dizer que eles fazem parte do acervo pessoal, que poderá ser reconhecido como um bem pessoal, como patrimônio. E se olharmos no dicionário agora, você encontrará que o significado de patrimônio, certo? O que seria patrimônio? Primeiramente, bens materiais de família, né? Herança é um conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa, tá certo? Então é a hora de registrar. Qual o seu patrimônio pessoal? Observação. Você também, né, pode desenhar, tá joia? Então, vamos entender aqui, ó. Nós estamos nessa primeira atividade, o tema central aqui é sobre o patrimônio, né? Então, nós entendemos aí que patrimônio são bens materiais, de família, né? Herança. É um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma empresa, é? Então, pensem bem aí. Qual seria o seu patrimônio pessoal? Então, vocês vão pensar, né? E relatar ou desenhar aqui, tá joia? E depois enviar para o seu professor ou professora. Combinado? Vamos lá. Atividade número 2. O patrimônio cultural é a produção humana que demonstra o valor da nossa cultura. Proporcionará o reconhecimento do lugar onde crescemos e vivemos. E, se for conservado, irá contar a nossa história para as próximas gerações. O patrimônio cultural material, né? Lembrando, patrimônio cultural material, né? Tem elementos concretos como construções, monumentos, pinturas, objetos e etc. Já as festividades, saberes, ofícios são exemplos de patrimônio cultural. Então, lembra quando a gente viu no início lá a diferença entre patrimônio material e cultural? Então, mais uma vez está sendo relatado aqui, tá bom? Então, agora, pesquise e registre, né, um exemplo de patrimônio cultural, material e outro imaterial de Minas Gerais. Então, nós temos um pequeno quadro aqui, ó. Desse lado, nós vamos registrar, né, algo sobre patrimônio cultural material mineiro. E deste outro lado, patrimônio cultural imaterial mineiro. Correto? Bom, terminamos a nossa segunda semana. Qualquer dúvida, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiserem, ler quantas vezes quiserem, tá? Para realizar essas atividades aqui propostas.
Então, como sempre, nos encontraremos na terceira semana de atividades. Tá joia? Então, bons estudos.